O São Paulo Futebol Clube, ele está agora de olho no jogador lá dos Estados Unidos que jogou aqui no Santos e no Fluminense também, e as negociações estariam avançadas já. Eu vou explicar tudo o que está rolando sobre essa questão do Gabriel Pirani, que é um negócio muito interessante. O São Paulo também segue firme nessa troca do Ferrarese com relação ao Vitinho do Botafogo, e tivemos uma resposta do Marlon Freitas, o volante do Botafogo também, que o São Paulo Futebol Clube tentou envolver nessa troca que ele tem feito ultimamente com o Botafogo. Além disso, teve um orçamento da diretoria do São Paulo que foi colocado na mesa ali do Conselho Deliberativo de R$1 bilhão, e o Conselho Deliberativo simplesmente aprovou. Claro que a aprovação ela teve ali uma divisão de votos, mas a coisa tá ficando muito boa pro lado do São Paulo, que dá para interpretar que o tricolor paulista está num caminho interessante para montar um time agora pro ano que vem. Além disso, eu quero falar também sobre Pablo Maia e essa polêmica que está rolando com o Pablo Maia no São Paulo aí, porque a torcida tá muito revoltada com o Pablo podendo sair do São Paulo de forma gratuita, e isso é uma coisa muito absurda que se pode ver por aqui. Vamos lá então, falar do São Paulo Futebol Clube e todas as últimas notícias do tricolor paulista. Espero que você curta muito, chega nesse likeão aí pra dar aquela moral no vídeo e se inscreva aqui no canal, vem comigo, faça parte desse time que só cresce. Demorou? Vamos lá? Seguinte, o São Paulo, ele está sempre de olho no mercado, e esse Marlon Freitas, que era um volante que poderia vir para o tricolor paulista, o Marlon Freitas, ele era um volante de marcação, que teve sucesso ali na Libertadores com o Botafogo, e num primeiro momento, o Ferrarese seria o cara da troca com o Vitinho, e por aqui, pelo lado do volante, seria Pablo Maia no Marlon Freitas. O Pablo Maia com 23 anos, o Marlon Freitas mais de 30, então não teve lógica nenhuma. E aí chegam notícias de lá do Rio de Janeiro, que o Marlon Freitas, ele sequer ponderou vir para o São Paulo. Ele é um jogador que o Botafogo até poderia aceitar, até mais fácil trazer do que o próprio Vitinho, mas o Marlon Freitas não gostaria de ter vindo, não. E o São Paulo fica caladinho nessa história, né? Enquanto todo mundo tá especulando a troca de 3 jogadores lá com o Botafogo, sendo o Rodriguinho, Pablo Maia e também o Ferrarese, o São Paulo ele fica calado e não se manifesta em relação ali ao Pablo Maia. O Pablo Maia que é um jogador da equipe de base do São Paulo, que é um cara muito valioso, é um cara que o São Paulino sempre gostou, apesar da má fase que viveu agora no ano 2025, e o tricolor ele segue firme e forte aí na tentativa de dizimar a equipe de base do São Paulo, perdendo 2 numa tacada só. O Rodriguinho é um cara de 21 anos que é extremamente promissor, apesar dele não ter conseguido jogar bola ainda. Mas se você parar para analisar que o cara tem 21 anos, eu acho que é desculpa de sobra para ele não ter conseguido jogar. É apenas 21 anos, não tem cabimento cobrar do Rodriguinho o que você cobraria do Oscar e do Lucas Moura, por exemplo. Não faz o menor sentido. E o São Paulo, nesse afã de tentar um reforço de graça, passar a perna no Botafogo, ele vai acabar envelhecendo seu elenco e trabalhando com jogadores que também não estão voando ali no time do Botafogo. Quando eu falo assim sobre Savarino no Rodriguinho, o Botafogo dá risada do outro lado. Não existe nada que pode ser considerado o ideal ali pro Botafogo enquanto o Rodriguinho no Savarino. Tem o lance da idade, verdade, mas o Savarino tem jogado como titular do Botafogo. Então o São Paulo não vai conseguir passar a perna desse jeito. Algum jogador meio machucado, bem mais velho, aí sim pode ser envolvido. Mas o São Paulo tem que se ligar, porque essa troca ela vai beneficiar o Botafogo sim, vai deixar mais jovem o time do Botafogo sim, e o São Paulo vai acabar ficando mais velho, é uma coisa absurda. Quando falamos aqui, por exemplo, no Ferrarese, no lugar ali do Vitinho, você manda o Ferrarese pra lá e traz o Vitinho pra cá. O Vitinho é um jogador muito bom para lateral direito no Botafogo. O São Paulo ele tem aqui hoje o Igor Felisberto, ele tem também aqui os caras da equipe de base como o Ângelo, mas ele tem o Mike, Mailton e Cedric, que ele acaba de contratar e promover. Não faz o menor sentido essa busca desenfreada por lateral direito. Mandou o Igor Vinícius inclusive pro Santos, o cara tá jogando por lá, e o São Paulo aqui procurando de novo um quarto lateral direito, e isso desconsiderando os que estão na equipe de base. Dito isso, o Botafogo faz linha dura para mandar o Vitinho, e o São Paulo não faz linha dura nenhuma para mandar o Ferrarese para lá. O Ferrarese é um jogador de 27 anos, que custou quase 30 milhões ali no Grupo City, que o São Paulo comprou. O São Paulo teve que comprar o cara que nunca se firmou como titular, é verdade. Mas o Ferrarese é o tipo de jogador que ele frequenta constantemente a seleção do seu país, e é um jogador sim de valor. Não é, o Vitinho é muito mais que o Ferrarese.
Isso seria uma conversa para boi dormir. Isso aqui seria uma conversa muito de fachada, uma conversa muito minimizando o São Paulo e enaltecendo o Botafogo, coisa que nós não vimos de maneira alguma nesse ano aqui de 2025. O Botafogo não jogou nada, o Botafogo esteve melhor que o São Paulo, é verdade, mas o São Paulo ele conviveu com um histórico de lesões absurdo. Se fosse o histórico de lesão reduzido a metade, por exemplo, o São Paulo tivesse com seu time em campo, o São Paulo hoje tem mais time do que o Botafogo e pode sim ser considerado um time até melhor no campo e com o seu elenco. Mas o São Paulo não espera os retornos de Rian Francisco, Caleri, André Silva, Lucas Moura, caras que mudam o São Paulo de patamar da noite pro dia, e aí ele vai se rebaixar ali no Botafogo, tentando mandar os seus jovens e trazer os veteranos do Botafogo. Isso aqui é muito curioso de pensar e muito esquisito de ver. Depois desse escândalo de ingresso, que inclusive eu tava aqui ouvindo agora o áudio completo, tá? Áudio de 44 minutos e 46 segundos, onde nada foi tirado do contexto, não, onde o Douglas Schwartz e a Mara Casares mereceram o afastamento e tem que ser expulsos ali dos conselheiros do São Paulo, da diretoria, de tudo, eles têm que ser expulsos do São Paulo sim. O São Paulo, depois do escândalo, ele acaba ficando aí num time mais ou menos, porém, quando tem a diretoria do São Paulo fazendo ali uma apresentação de contas pro Conselho Deliberativo no afã de aprovar as contas, na necessidade de aprovação das contas, o São Paulo consegue aprovar sim. Os votos foram muito apertados, nós tivemos ali votos dos conselheiros do São Paulo que dividiram opiniões e 931 milhões em receitas foram ali aceitos, que é o que o São Paulo está apresentando para superavitar, se é que essa palavra existe, ficar no superávit. O São Paulo planeja vender 180 milhões em jogadores ali da equipe de base, gastar 893 reais no ano e ficar com superávit ali de 37 milhões. Desse valor todo que eu falei, quase 1 bilhão de lucro, quase 900 milhões de dívidas e tal, o São Paulo acabaria ficando com um superávit de 37 milhões,9 e vai ter 542 milhões dedicados ao futebol. Então aí a metade do valor praticamente não é dedicado ao futebol. 542 milhões só com futebol. Então o São Paulo ele ainda continua numa situação de fracasso, pagamento de dívidas, clube social, juros e tem muita coisa rolando ainda. Só que o São Paulo ele consegue hoje pelo menos respirar novos ares, né? Se pensar 10 anos atrás, como é que você fatura 1 bilhão? Era impossível. Se você pensar 5 anos atrás, era impossível. E o São Paulo nunca conseguiu faturar esse valor. Agora o São Paulo coloca ali no orçamento, na previsão orçamentária, e se faturar a coisa vai ficando legal pro nosso lado. Isso quer dizer um time forte e um time que vai ter que vender, é verdade, mas um time que vai contratar e inclusive ele vai ter ali o superávit acabando o ano, ou seja, equilibrando suas contas, gastando menos do que ele tá faturando. Ele fatura mais e gasta menos, seria mais ou menos ali, acho que o ideal dos mundos, não é verdade? Gente, olha só. O Pablo Maia também tem dado muito o que falar e tem virado, sinceramente, uma polêmica danada. O Pablo Maia poder ir para o Botafogo. É uma coisa impressionante que o São Paulo viu aí o Marlon Freitas ganhar a Libertadores. Poxa, aplauso pro cara. Só que quando o Pablo Maia ganha a Copa do Brasil, cadê o aplauso pro cara? Não tem? Eu acho que o Marlon Freitas encarou uma fase ruim esse ano. Vitinho decaiu muito esse ano aqui também, os caras do Botafogo. E o Pablo Maia a mesma coisa. Pablo Maia, Arboleda, Alan Franco longe de entregarem tudo aquilo que poderiam entregar. Caleri, Lucas Moura nem se fala. Todo mundo ficou abaixo da média no time do São Paulo e do Botafogo também. Né? Ninguém brilhou lá também. Então a troca ela tem que ser pau a pau. Tem que ser troca de ganho técnico por ganho técnico, idade por idade, olho por olho, dente por dente. Não adianta o São Paulo chegar agora e ficar fortalecendo o rival. Não adianta o São Paulo ficar desmantelando sua equipe de base. O Pablo Maia, se bobear, é o principal jogador que o São Paulo pode fazer dinheiro na Europa. Quando vem os estudos pensando em como que o São Paulo pode vender 180 milhões na base, que tá aqui
aí é o planejamento orçamentário do São Paulo. Pablo Maia é um dos grandes apoios para esse tipo de conta fechar. É um jogador que já despertou inúmeras vezes o interesse do futebol europeu. Quando em 2023 o São Paulo ganha aquela Copa do Brasil, o Júlio Casares se gaba de que pediram para vender ali o Nestor, o Pablo Maia, e ele segurou para ganhar a Copa. Foi lá e ganhou. E o interesse por esses dois caras desapareceu. O Nestor foi embora por 40 milhões, uma verdadeira vergonha, né? O Grupo City querendo o cara, com o Rogério Ceni forçando a barra, e o São Paulo só consegue pegar 40 milhões no Nestor. Vendeu o Diego Costa, zagueiro, por 44, e um time do Grupo City, cujo técnico é apaixonado pelo Nestor, você não consegue vender por mais de 40. Então a diretoria do São Paulo, ela tá muito longe de fazer bons negócios. Agora, quando nós olhamos pro cara igual Pablo Maia, ele jogou muito mais pelo São Paulo do que Nestor e Igor Gomes juntos, que são jogadores também de valor, jogadores que estão brilhando por aí em seus times Atlético Mineiro e Bahia. Então não tem cabimento agora o Pablo Maia ser um cara tão desvalorizado, principalmente num time que tá louco de vontade de comprar Marlon Freitas. Não tem cabimento ser esnobado por Marlon Freitas. Não tem cabimento o Botafogo chegar e não liberar Marlon Freitas pro São Paulo. Quem é Marlon Freitas? O São Paulo acaba de anunciar que fechou. É nosso, Danielzinho do Mirassol. Então, Danielzinho, seja muito bem-vindo aqui pro Tricolor Paulista. Eu quero te desejar toda a sorte do mundo e que você brilhe por aqui. O Danielzinho é o tipo de jogador que ele é volante de marcação e ele tem uma questão com ele, que é a parte física, que ele é inquebrável. Ah, chegou no São Paulo, será que ele vai ser inquebrável aqui agora? Mas ele é inquebrável sim, é um jogador que ele fez praticamente todos os jogos do Mirassol no ano, e o Danielzinho é o tipo de jogador que ele tem a força física como característica principal dele, além do desarme e boa saída de jogo. O técnico Hernan Crespo tinha chegado e falado pro São Paulo: olha só, eu quero jogadores de mais saúde, caras mais jovens e tal. O Danielzinho, que é a primeira contratação oficial de São Paulo, já não vem com a idade que o Crespo tinha pedido, de 23 a 26 anos ali. O São Paulo já pega um cara de 31, que é o Danielzinho, e ele está muito preocupado em vender o Pablo Maia ou emprestar. Você percebe que é uma contradição plena que o São Paulo pratica? Eu concordo que o Danielzinho é um bom jogador. Eu concordo que a contratação do Danielzinho, ela não foi ruim, não, ela foi boa sim. Agora, se você contrata o Danielzinho para somar com o Pablo Maia, para somar com o Marcos Antônio Bobadilha, poxa, maravilha, nota 10, São Paulo. Fez a contratação que precisava, gastando baratésimo, tá tudo lindo. Agora, quando você do nada traz o Danielzinho e tenta se vender, emprestar o Pablo Maia, doar o Pablo Maia, e ainda tem a questão que o Bobadilha é um dos jogadores que São Paulo também estuda vender, aí não tem cabimento nenhum. Você manda embora o Luiz Gustavo, manda embora o Pablo Maia, vende Bobadilha e fica com o Danielzinho. Isso não pode acontecer. É esse tipo de formato que o São Paulo não pode fazer. Mas enfim, esse tipo de formato é uma coisa muito ruim que o São Paulo, com o São Paulino, tem convivido, e isso tem afastado o torcedor São Paulino diante dessa gestão do Júlio Casares, que é uma gestão absolutamente absurda, não é verdade? E olha só, Gabriel Pirani do DC United, e o São Paulo fez uma sondagem e uma proposta vai pingar na mão do cara muito em breve, hein? O São Paulo já prepara a proposta, as notícias elas estão acaloradíssimas, são notícias de muito calor mesmo, que o São Paulo tá avançado para trazer o Pirani. Olha só, o Pirani, ele tem 34 jogos possíveis na Major League Soccer, aquela liga dos Estados Unidos, e ele fez 28 desses 34 aqui, tá? Ele fez 7 gols e deu 3 assistências. Então ele tem 10 participações em gols e 28 jogos, e os 28 jogos num total de 34, ou seja, ele jogou quase todos. É um jogador bem interessante, mas bem interessante mesmo, que está com 23 anos, ele é um meia de características ofensivas, ele é um meia fazedor de gols, ele é um cara interessante. Ele tem o contrato aqui com ele é do Bertolucci Sports, né? Que quando é do Bertolucci, normalmente o São Paulo consegue fechar, né? Ele tem as portas abertas ali no São Paulo e uma relação muito impressionante com a diretoria do São Paulo. Que coisa incrível, não é verdade? Ei, Bertolucci, Bertolucci. Gabriel Pirani tem ali os seus 23 anos e contrato com o time estadunidense até 31/12/26. Ou seja, o time não firmou o contrato com ele longo, né? Começou em 2024, acaba em 2026, ele pode ter uma renovação de 1 ano, mas o valor dele de mercado
tá ali na casa dos 2 milhões de euros. Então é um cara que vai custar ali 10, 12 milhões de reais se o São Paulo fosse comprar. Agora o São Paulo pode oferecer a metade e o time estadunidense vender também. Nada impede deles venderem. Você deve se lembrar desse Gabriel Pirani, ele foi do Santos da base, né? Jogou no Santos, depois Cuiabá, voltou pro Santos, Fluminense, Santos e foi embora pro United, lá do DC United, volta pro Santos, volta pro DC United. Gabriel Pirani é um cara que está rodando muito por aí e é normal, né, você ver esse tipo de situação quando o jogador, ele é agenciado por esse rapaz aí, o Bertolucci, né? O cara tem portas abertas em tudo que é time, e ele chega lá e coloca o jogador dele, tira, coloca, tira. Vídeo Neverton do time do São Paulo que acabou passando por isso. O Neverton chega, tá ali no São Paulo, equipe de base, pronto pra ir profissional, tem uma dívida que tem que pagar pro Bertolucci, o São Paulo devia acho que 50 milhões, o Bertolucci tira o Neverton, fala que foi 20 milhões e o São Paulo só deve 30 agora. Então é muito difícil de você assistir de camarote enquanto esse Bertolucci manda no time do São Paulo, e nós temos que ficar aqui de braços cruzados esperando a boa vontade dele e de Júlio Casares. Por falar em Júlio Casares, a bomba que deu aí dos ingressos, ela passa a ser agora um caso de polícia, onde a Polícia Civil vai investigar, tá? E isso deve resultar agora na queda geral do Júlio Casares. No áudio vazado, se você não pegou ali nas entrelinhas, eu estava ouvindo de novo e agora o completo. Esse áudio, ele é tão pesado que em algum momento o Douglas Schwartzman ele fala assim, ó, como é que você acha que eu fiquei sabendo, fulana? Como é que você acha que eu fiquei sabendo, fulana? É porque já estourou a bomba, já chegou na diretoria, o cara lá me mandou resolver, o cara lá, esse cara poderia ser o Júlio Casares? É claro que o Carlos Magno fala abertamente, eu não tenho mais como segurar, resolve logo aí. Então se chegou na diretoria, essa chegada na diretoria pode ser sim na figura do Júlio Casares, e isso é complicadíssimo de pensar. É ou não é? Júlio Casares vai cair e eu vou comemorar a queda dele porque chegou no fundo do poço. Mas independente de Casares, o São Paulo se manifesta e se movimenta para ter um time fortíssimo para 26 e eu acredito que vai ter, apesar do lixo que é essa diretoria aí. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!